Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 ao 17. 1 Pedro 3, versículos 13 a 17. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra, pelo texto sagrado sobre o qual nós vamos construir, Senhor, nós vamos fundamentar a mensagem desta manhã. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, pedimos, Senhor, a Tua bênção, suplicamos a iluminação do Espírito Santo no nosso entendimento, Senhor, ó Deus, capacitando-nos a crer, capacitando-nos a compreender, ó Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesta manhã. Fala conosco, nós Te ouviremos, Senhor. Edifica a nossa vida, glorifica o Teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Na semana passada, irmãos, finalizando a ministração da palavra sobre nossa motivação para servir no ministério, servir numa igreja local, com base em 1 Pedro 4, 7 a 11, que fala da volta de Jesus. Nós dissemos que cada crente em Jesus Cristo recebeu ao menos um dom. E perguntamos naquela oportunidade, você sabe qual é o seu dom? Se sabe, então nós os encorajamos, sirva a Deus com esse dom. Se não sabe, então venha, procure-nos. Vamos conversar para que nós o ajudemos a descobrir o seu dom. Você quer saber o que Deus deseja para a sua vida? Então, busque na palavra do Senhor. Pode ser que te ajude a responder a seguinte pergunta: o que sensibiliza o seu coração? São órfãos abandonados, são velhos negligenciados, são nações não alcançadas com o Evangelho? O que te move, o que te sensibiliza? É ver as grandes cidades, as grandes metrópoles abarrotadas de pessoas
que se aglomeram, que se acotovelam todos os dias nos transportes públicos, nas agências bancárias, nos mercados, nos grandes centros. E isso te faz sentir compaixão? O que te sensibiliza? Preste atenção àquilo que aquece o seu coração. Você tem paixão por quê? Pelo quê? Se você tem paixão por ensinar, então ensine. Se sente compaixão pelos doentes, então visite-os. Cuide deles. Se sofre pelos perdidos, por aqueles que ainda não receberam salvação, então testemunhe para eles, evangelize-os. Qual o fogo que te consome? E citei o Max Lucado naquela ocasião, que disse que encontrar o Salvador é estar envolto em chamas. Descobrir a chama é descobrir a sua vontade, e descobrir a sua vontade, ou a vontade do Salvador, é ter acesso a um mundo como nenhum outro que você jamais tenha visto. Então, seja através da palavra ou do serviço, que Deus seja glorificado na nossa vida por meio de Cristo. Então, ao final da mensagem, no domingo passado, retrasado, falando a respeito do servir na igreja local, nós destacamos essa questão do coração no tocante a se buscar descobrir o dom, a perceber o que te consome, o que te sensibiliza. Chamamos a atenção para o coração. Observe, analise, preste atenção àquilo que te deixa com o coração ardendo, motivado, aquilo que aquece o seu coração. Ao iniciar a mensagem de hoje, eu quero também destacar a importância do coração no testemunho do Evangelho. O coração é também o coração do evangelismo. Há pessoas que fizeram cursos de evangelização e leram diversos livros, vários livros sobre evangelismo, e os cursos sobre evangelismo e os livros escritos sobre evangelismo têm o seu valor, têm a sua relevância. No entanto, essas pessoas, algumas das pessoas que fizeram cursos e leram livros sobre evangelismo, nunca chegaram a evangelizar alguém. E isso acontece porque evangelismo não lida necessariamente ou fundamentalmente com métodos. Evangelismo diz respeito a corações. E a gente tem falado do livro Ame a Sua Igreja, 8 verdades cruciais sobre o ser membro de uma igreja, do Tony Merida, da editora Pronobis. E nesse livro, o Tony Merida diz que a verdade é que nós proclamamos aquilo que transborda em nosso coração. Quando uma jovem é pedida em casamento, é impressionante como a sua vida e suas conversas mudam. Ela mostra o anel de noivado para todo mundo. Ela mostra fotos do seu noivo. Ela atualiza o status nas redes sociais. Agora num relacionamento sério, agora isso, agora aquilo. Ela começa a planejar o casamento. A partir do momento em que coloca o anel de noivado no dedo, a jovem começa a sair
em busca de encontrar o quê? Qual é a primeira preocupação da noiva? Vestido de noiva. Vai ver o modelo, se já não tiver uma sugestão dada pela mãe, né? Vai tentar encontrar. Às vezes a mãe quer que a filha case com o mesmo modelo de vestido que ela casou há 30 anos, 50 anos atrás. Mas faz parte. Mas a menina vai procurar o vestido de noiva. E por que isso acontece? Isso acontece porque ela tem um novo amor. Ela não consegue ficar dias ou semanas sem falar sobre o que o seu coração está cheio, sobre aquilo que está aquecendo o seu coração. Ela tem, portanto, um novo amor e ela precisa falar disso. E ela não precisa ser constrangida, ela não precisa ser obrigada a falar sobre o seu noivo. Ela quer falar. Mesmo que as outras pessoas não a queiram ouvir, em casa, entre os familiares, no trabalho, na escola, na faculdade, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, a noiva quer falar. Culpa não motiva. Culpa, sentimento de culpa não é capaz de motivar. Mas aquilo que é belo, sim. A beleza motiva. A beleza é capaz de motivar. A esperança é capaz de motivar. O amor é capaz de motivar. O deslumbramento nos enche o coração, o deslumbramento nos motiva. Nós falamos daquilo que amamos, nós falamos daquilo que valorizamos, daquilo que reverenciamos, daquilo que nós ansiamos. E esse é o argumento de Pedro. Na sua passagem, nessa passagem chave sobre o coração do evangelismo, que nós acabamos de ler, que é o texto base da nossa mensagem nesta manhã. Observe que o foco recai sobre a vida interior do coração. Quando Cristo se tornar santificado pelo seu coração, ou santificado no seu, ou para o seu coração, e para o meu, então nossos interesses e os assuntos das nossas conversas vão mudar. Quando você valorizar Jesus Cristo como o seu tesouro mais precioso, então você vai compartilhar de boa vontade, você vai compartilhar espontaneamente a sua esperança nele. Mas lembremos o contexto da audiência de Pedro. O contexto da audiência do apóstolo Pedro era caracterizado pela hostilidade ao evangelho. Pedro escreveu a cidadãos cristãos marginalizados na região da atual Turquia, do que hoje conhecemos como a Turquia. Pedro escreveu para pessoas que enfrentavam calúnias, que eram ridicularizadas, excluídas, canceladas, para usarmos uma palavra hoje, no contexto das redes sociais, eram canceladas, excluídas, rejeitadas, ridicularizadas, e que um dia sofreriam também perseguição física por causa da sua fé.
esse não é definitivamente o nosso contexto. Nosso contexto é diferente. Embora possamos enfrentar aqui e ali, ou acolá, uma rejeição de alguém ao nosso testemunho, à nossa pregação, ao nosso anúncio, nós não podemos dizer que enfrentamos hostilidade ao Evangelho. Embora existam pessoas endurecidas para o Evangelho e que se consideram satisfeitas sem o Evangelho. Conhecemos pessoas assim. Eu não quero o Evangelho de vocês. Eu não quero que vocês têm. Eu não quero ser o que vocês são. Eu não quero estar no ambiente onde vocês vivem. Eu não quero a igreja. Conhecemos pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica, pessoas que cresceram longe da igreja evangélica e que não têm interesse nela. E conhecemos alguns desigrejados ou ex-igrejeiros, como diz o Tony Merida, que um dia frequentaram a igreja, mas deixaram de ir. Deixaram de frequentar. Nosso desafio, portanto, é testemunhar de Cristo hoje em dia para essas pessoas endurecidas para o Evangelho e satisfeitas sem ele, e mostrar a relevância do Evangelho para elas. Além de tentar animar os desanimados, desigrejados e aquecer os corações deles outra vez. Mas de que maneira, meus irmãos, nós podemos alcançar essas pessoas? Só um pouquinho. Tem hora que entram umas propagandas aqui indesejadas. Antivírus, não sei o quê. Como que nós podemos alcançar essas pessoas que dizem que nunca entraram numa igreja e não pretendem entrar, que não ouviram o Evangelho, mas que estão satisfeitas sem ele, que rejeitam a palavra de Deus que nós amamos? Como alcançar essas pessoas? Como cultivar um amor por compartilhar a esperança que temos em Cristo? Apesar do contexto de Pedro ser diferente do nosso, nós encontramos nas palavras do apóstolo Pedro 3 prioridades, meus irmãos, 3 prioridades que são atemporais, ou seja, que servem para qualquer época, para qualquer tempo, inclusive para hoje. 3 prioridades do testemunho fiel, onde quer que seja, onde quer que nós estejamos. Que prioridades são essas? Bondade prática, reverência centrada em Cristo e predisposição constante. Nós queremos falar, meus irmãos, dessas prioridades. Se cultivarmos essas atitudes e vontades, nós veremos pessoas em nossa volta sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo, sendo alcançadas pelo anúncio da palavra de Deus, pelo anúncio da morte, vida, morte, ressurreição e glorificação de Cristo através da nossa vida. Então, inicialmente, versículo 13, vamos olhar para o texto sagrado, diz assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem vai fazer mal para vocês? Se vocês praticarem coisas boas, se vocês forem bondosos na vida dos outros,
tendo atos, tendo gestos de bondade, de caridade, praticando coisas boas, praticando o bem, fazendo o bem aos outros. Interessante que na sua primeira carta, Pedro, ele destaca constantemente a importância dos cristãos fazerem o bem. Eu vou pedir que você deixe marcado aí, 1 Pedro capítulo 3, mas volte um pouquinho, uma página aí até o capítulo 2, e acompanhe comigo, Pedro dando ênfase, Pedro dando destaque à importância de se fazer o bem. Primeiro no capítulo 2, no versículo 12. Vou ler do 11, desde o 11. Ele diz: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, que mais? Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, tendo conduta exemplar entre as outras pessoas que não são cristãs como vocês. Que mais que ele diz? Para quê? Para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando ou olhando as obras, as boas obras que vocês praticam, o que eles façam? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que as pessoas glorifiquem a Deus ao olhar para a vida de vocês, olhar para as boas obras que vocês praticam. Versículo 20, um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 2, ele diz: porque, ou pois, que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Vocês o suportam, ou suportam o sofrimento com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, o que acontece? Isso, qual a consequência? Isto é agradável a Deus. De novo ele está falando que é possível que ao praticarmos o bem, a gente ainda assim sofra por causa disso. Mas a gente deve suportar com paciência. Capítulo 3, versículo 1, ele vai falar das mulheres, dos deveres dos casados, tanto de marido quanto mulheres. Ele começa com a esposa: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido. E aqui o sujeitar-se ao marido é fazer um bem, é praticar uma coisa boa, é uma boa obra. Então, igualmente vocês estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho, como? Pelo exemplo, sem palavra alguma, por meio do exemplo, por meio da conduta da sua esposa. Vai para o versículo 13, é o versículo que nós lemos. Nós podemos, inclusive, ler o 12 também. Quando ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, ele está dando ênfase aqui que os olhos do Senhor estão sobre os justos que praticam o bem, mas os olhos do Senhor estão contra o ímpio, ou contra aquele que pratica o mal. Deus está com o que pratica o bem, contra o que pratica o mal. Então no 13 ele diz: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Versículo 13, e depois 16, 17 e 18. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, o bem, de modo que naquilo que fala mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ele já falou no 2, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Olha, Cristo
fez o bem para nos conduzir a Deus, e nós devemos também fazer o bem para conduzir outros a Deus. Cristo sofreu para nos conduzir a Deus, e nós também podemos sofrer para conduzir outros para Deus. Então, meus irmãos, certamente o nosso testemunho envolve mais do que boas obras, mas também inclui as boas obras, também inclui fazer o bem. Nas bem-aventuranças, em Mateus 5,16, Jesus ensinou sobre sermos sal e luz, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas podem glorificar a Deus ao ver as boas obras que nós fazemos. O grande mandamento que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, e a grande comissão que nos manda fazer discípulos de todas as nações, fornecem para nós um modelo que alguns chamam de modelo integrativo de missão, qual seja proclamar as boas novas e praticar as boas obras. Enquanto praticamos as boas obras, nós proclamamos as boas novas. Ou também, enquanto nós praticamos as boas obras, proclamamos as boas novas. No texto de Pedro que nós examinamos hoje, o apóstolo coloca a ênfase em viver uma vida de boas obras. E ele demonstra que esse estilo de vida, fazer o bem, ele tem um poder muito convincente na vida das outras pessoas. Quem quiser ser uma testemunha fiel de Cristo aos que estão à sua volta, deverá necessariamente buscar viver sempre uma vida virtuosa. Isso, obviamente, não é fácil. Isso pode resultar em oposição por parte de alguns descrentes. E há pessoas aqui, irmãos e irmãs, que sabem o que é ser acusado de sempre querer parecer certinho. Você é certinho demais. Você gosta de fazer as coisas sempre certinhas, esse jeito que vocês crentes têm de querer ser diferente. Talvez você já tenha sido acusado disso, de ser o certinho, de andar muito na linha. É melhor ser acusado de andar certinho do que ser acusado de viver errado, de pagar pedágio para encurtar o caminho, para pegar atalhos, de aceitar suborno, de se corromper. Melhor ser acusado de andar diferente, de ser cristão. Lembre-se, meus irmãos, que aqueles que buscam andar na luz, na palavra de Deus, sofrem por causa da justiça de Cristo, por causa do Evangelho, sofrem por ser justos. É difícil andar na luz, é difícil andar corretamente neste mundo, é difícil ser justificado, viver na justiça neste mundo, mas há uma bem-aventurança nisso, diz o apóstolo Pedro. Ele diz aí, versículos 13 e 14, ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa de ser justo, por causa da justiça, por andar certo, por ser diferente, vocês são abençoados, vocês são bem-aventurados. Há uma bem-aventurança. Deus está com o justo.
Acabamos de ler no versículo 12, porque os olhos do Senhor estão ou repousam, permanecem sobre os justos, e o que mais? Seus ouvidos estão abertos às suas orações, seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, aos seus clamores, às suas dores. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre aqueles que vivem e que sofrem por causa da justiça, por andar corretos. Deus está com o justo, Deus está com os que praticam o bem. Essa é a ideia ali do versículo 12, quando ele diz: mas os olhos do Senhor estão contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre os que fazem o bem e sobre aqueles que andam na justiça. Mas o rosto, a face do Senhor está contra, está em oposição àqueles que praticam o mal. Você pratica o bem? Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu também me esforço para praticar o bem. Então a palavra de Deus para nós é que Deus está conosco. Ele se agrada dessa conduta de vida. Embora isso possa levar à oposição de alguns, isso também pode levar pessoas a ficarem intrigadas. Por quê? Ela sofre tanta injustiça, mas ela se mantém tão fiel ao seu Deus. Por quê? Ele é tão injustiçado aqui nessa empresa, mas ele se mantém tão correto. O que há por trás da vida dessa pessoa? O que o faz continuar íntegro? O que o faz manter a sua fé e a sua esperança? A nossa prática do bem pode levar as pessoas a pedirem razão da nossa fé, razão da nossa esperança. A fórmula que Pedro nos apresenta é a seguinte: apresente-o, abençoe e faça o bem aos outros. Viva uma vida cativante debaixo do senhorio, debaixo do governo de Cristo. E isso vai provocar perguntas nas pessoas. Isso vai despertar curiosidade nas pessoas. Se você viver uma vida cativante sob o senhorio de Cristo, você fará o bem aos outros. E isso gerará perguntas sobre por que você vive do jeito que você vive, por que você faz o que você faz, por que você continua crendo ou crente, apesar de tanta oposição, apesar de tantos obstáculos, mas você ainda se mantém íntegro. O fruto do Espírito demonstrado nas nossas ações práticas, no nosso viver prático, é capaz de causar um grande impacto no mundo de hoje, nesse mundo antenado em tudo quanto é assunto de hoje em dia. É interessante, meus irmãos, percebermos como pessoas amorosas, gentis, como pessoas de paz se destacam no meio desse mundo. O mundo a sociedade está empolvorosa, como se diz. O mundo está caótico. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. E quando aparece um pacificador, quando aparece uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, essa pessoa vira o centro dos holofotes. Por quê? Está todo mundo tão maluco, mas você continua centrada
você continua centrado. Está todo mundo querendo brigar, você está ali no meio, acalmando os ânimos, apaziguando. Então, meus irmãos, que demonstrar a bondade de Jesus em atos práticos de amor, de bondade, de serviço ao próximo, seja um alvo de nossa vida. Peço sua paciência mais alguns minutinhos. Versículos 14 e 15. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Ele continua, o apóstolo Pedro avança. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, primeiramente, demos destaque aqui ao fato de que bondade piedosa gera perguntas. Segundo ponto que eu quero falar com você, nos exorta a redirecionar os nossos temores. Pedro mostra que existem riscos. O medo impedirá a mim e a você de sermos testemunhas fiéis. O medo pode nos calar. O medo pode nos impedir de servir outra pessoa. O medo pode nos trazer, nos constranger. Se pensarmos em dar um livro de presente para alguém, o medo pode nos impedir de chamar alguém para comer uma refeição com a gente, na nossa casa ou no restaurante. O medo pode nos impedir de viver o Evangelho com intensidade e com intencionalidade, de planejar, aproximar pessoas de nós, ou nos aproximar de pessoas, com intenção e com intensidade. É por isso que Pedro faz uma exortação àqueles cristãos: não tenham medo das suas ameaças, não tenham medo das ameaças das pessoas, não tenham medo das oposições que você vai enfrentar e das tensões com as quais você vai ter de lidar. O temor nos escraviza, temer os outros nos escraviza, temer os outros nos amarra e constrange nossos pensamentos e limita as nossas ações ou impede nossas ações. O escritor aos Provérbios diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29 e 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Você está temendo alguém? Você tem medo de alguém? Você confia no Senhor? Então você está seguro. Como evitar esse medo
Pedro nos responde. Pedro nos mostra que o modo de superar isso, o modo de superar essa tensão, essa oposição que enfrentamos no mundo, o modo de não ter medo é reverenciar Cristo no coração, é santificar Cristo no coração, mais que os outros, mais do que tudo. Ele diz, no versículo 15, pelo contrário, santifiquem a Cristo, não tenham medo, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, que Cristo esteja entronizado no seu coração, como de fato Ele é. Reverencie isso. Renda-se ao seu governo, renda-se ao seu senhorio, renda-se à sua soberania, renda-se ao seu poder, santifiquem a Cristo como Senhor, Todo-Poderoso, no seu coração, mais que os outros, mais que todos, mais que tudo. Não tenham medo de ameaças, não fiquem angustiados. Reconheça quem rege o seu coração e, consequentemente, rege a sua vida. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Santifique Cristo, reverencie Cristo, honre a Cristo no seu coração. Sirva a Cristo. Testemunhe de Cristo. Temos de redirecionar os nossos temores. Se Cristo estiver entronizado em nosso coração, e nos lembrarmos da santidade e da glória dele, então nós veremos os outros sob a perspectiva correta. Não veremos ninguém como gigantes e nós como gafanhotos, como os israelitas viram ao espiar a terra, da qual eles teriam que se apossar. Se Cristo estiver entronizado na nossa vida, em nosso coração, reinando em nosso coração, e nos lembrarmos de santificá-lo e de glorificá-lo na nossa vida, então nós veremos todo mundo sob a perspectiva correta. Quem está no controle é Cristo e não os outros. É o deslumbramento por Jesus Cristo, meus irmãos, que faz de nós suas testemunhas. Viver o Evangelho intencionalmente significa não viver com medo, não viver debaixo da escravidão do temor, não viver outra vez atemorizado, não viver com espírito de covardia, mas confiando humildemente na presença do Senhor e reverenciando a santidade de Deus no nosso coração e na nossa vida. E com essa disposição de coração, nós seremos capazes de apresentar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares descrentes, ou aqueles que cruzarem nosso caminho, o nosso próximo mais próximo. No Antigo Testamento, Deus exortou o seu povo através do profeta Isaías
por ocasião da invasão dos inimigos assírios, Deus exortou o seu povo, encorajando-o a não ter medo, a não temer. Rapidamente, Isaías capítulo 8, deixa marcado aí o 3, que a gente volta aqui. O contexto é a invasão dos assírios, início do capítulo 8. Nós vamos ler a partir do 9, versículo 9 diz: Fiquem furiosos, ó povos. E o que vai acontecer? E serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus está conosco. Agora, versículos 12 e 13. Não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. O que mais diz a palavra? Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a eles vocês devem santificar. Santificai o Senhor nos vossos corações. É a Ele que vocês devem santificar. É a Ele que vocês devem temer. É dele que devem ter pavor. Nós não temos que ter medo de ninguém. Nós temos que ter pavor de Deus. Nós temos que temer somente a Deus, irmãos. Daqui vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. Antes de voltarmos para Pedro. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. No Novo Testamento, o Senhor usou Pedro para nos encorajar, mas Ele também usou Paulo para encorajar Timóteo quanto ao seu testemunho, a não ter medo, aquele jovem pregador da palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o quê? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Não se envergonhe, não tenha medo, Ele não nos deu espírito de covardia. Santifiquemos Cristo no nosso coração, irmãos. Santifiquemos Cristo no nosso coração. É o que Pedro nos ensina, nos exorta. Não tenham medo, pratiquem o bem, e as boas obras de vocês, tendo Cristo entronizado em suas vidas, gerará perguntas, deixará o coração das pessoas intrigados. E eles vão querer saber qual é a razão da sua esperança. Não tenha medo. Não tenha medo. Pelo contrário, santifique Cristo como Senhor no seu coração. E se prepare para responder as perguntas.
Na semana que vem, quer dizer, na semana que vem não, por causa do culto da família, mas no domingo seguinte a gente retorna para falar mais um pouquinho desse assunto. E ainda no texto de 1 Pedro 3, tá bom? Vamos curvar o nosso coração. Você está praticando o bem? Você está fazendo coisas boas? Você está glorificando, santificando Cristo no seu coração, na sua vida? Então, não tenha medo. Não tenha medo de abrir a sua boca. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de mostrar quem você é em Cristo. Não tenha medo de ser usado por Ele. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero, Senhor, servir apaixonadamente ao Senhor. Eu quero proclamar, eu quero anunciar, eu quero pregar a tua palavra, sem medo, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Eu quero anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro nome dado para os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero, Senhor, Pai, estar pronto para dar razão da minha fé, da minha esperança. Aqueles que me pedirem, ao verem o exercício das boas obras, ao verem a prática do bem, ao verem, Senhor, um testemunho de seriedade, de integridade. Oh, meu Deus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me a santificá-lo, a glorificá-lo com a minha vida, a santificá-lo no meu coração em tudo, antes de tudo e acima de tudo e de todos. E eu te peço, Senhor, faz isso na vida do meu irmão e da minha irmã. Que nada, Senhor, os amarre, que nada os impeça de viver livremente, de andar na tua presença, de abrir a sua boca para falar da tua obra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ainda que isso possa trazer alguma oposição, ainda que isso possa trazer até mesmo, Senhor, alguma perseguição, mas, ó Deus, há uma bênção, há uma bem-aventurança nisso. Que sejamos bem-aventurados, Senhor, que sejamos bem-aventurados, ó Deus, em nos deixarmos usar por Ti, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta manhã, em o nome de Jesus, amém e amém.